Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que é ligado conosco toda quarta-feira e depois acompanha as reprises no sábado, né, às 20 horas e depois de domingo para segunda, 1 da manhã. Boa noite, Christian. Tudo certo com você? Gente, você tem duas oportunidades nesse semestre de viajar comigo, de fazer duas peregrinações para dois destinos que eu considero imperdíveis. Agora em março, no dia 17, a gente inicia uma peregrinação na Itália, com lugares muito especiais para a fé cristã. Passaremos por Roma, Assis, San Giovanni, a terra do Padre Pio, Roma, né? E depois iremos a Medjugorje. Então, se você tem vontade de estar nesses lugares, conhecer essa mística deste lugar maravilhoso que é Medjugorje, e quiser fazer essa viagem conosco, ainda dá tempo. Você pode ligar para os telefones que aparecem aqui agora na tela, fala aqui na Canção Nova, ou liga amanhã, de manhã, e fala na Obra de Maria em Recife. É uma oportunidade que você tem de fazer uma experiência de fé através dessa peregrinação que passará por lugares muito importantes, volto a dizer, para a nossa fé, e também para nessa oportunidade de viver uma experiência mariana também num território muito sagrado, muito especial, que é Medjugorje. Eu, particularmente, nesse roteiro, gosto muito de Assis. Quando estive, fui uma única vez a Assis, eu me senti muito tocado pela simplicidade do lugar. Saber que ali viveu, nasceu e morreu um dos grandes reformadores da igreja, né? Que não foi uma reforma... não foi uma reforma como Lutero fez, né, de romper, mas pelo contrário, uma reforma interna, colocando a igreja dentro de um contexto de mística, onde essa preocupação com a coerência do evangelho estivesse cada vez mais cuidada, cada vez mais respeitada. Francisco de Assis foi um homem que revolucionou o seu tempo e continua revolucionando hoje, sobretudo porque temos um Papa que escolheu viver a sua mística, inclusive tendo o seu nome. E depois, em maio, nós iremos, no dia 14 de maio, para a Terra Santa. Vai ser uma viagem muito especial, porque neste tempo nós viveremos Pentecostes em Jerusalém. Você já deve ter visto aquele encontro que acontece em Pentecostes, que inclusive é transmitido pela TV Canção Nova. Já é o 4º ano que eu participo deste encontro, e ele tem sido profundamente transformador na minha vida. Então nós vamos viver 2 dias de retiro em Jerusalém, fazendo essa bonita experiência de passar Pentecostes por lá. Eu também serei um dos pregadores do retiro, do encontro. Teremos lá pessoas muito importantes e conhecidas aqui dentro do contexto da Canção Nova, como meu querido amigo Prado Flores, o Monsenhor Jonas, a Luzia, o Eto, o Gilberto. Será uma oportunidade muito especial de nós vivermos essa data que é tão significativa para nós cristãos, estando nós em Jerusalém, onde o mesmo fato, essa vinda do Espírito Santo, aconteceu sobre Maria e os apóstolos. Então, ligando amanhã, ou hoje mesmo aqui na Canção Nova, você pode pegar mais informações dessas duas peregrinações que nós faremos em março e em maio. Vamos atender as pessoas que nos escrevem aqui. Tem duas situações que eu gostaria de comentar agora nessa segunda parte do programa. Você sabe que eu não gosto de fazer muito rápido, né? Então eu prefiro falar com menos questões, ter menos questões e poder explorar um pouquinho mais o contexto dessas questões, a ficar respondendo rapidamente um Pergunte e Responderemos, mesmo porque aqui na Canção Nova nós já temos alguns programas que fazem esta proposta, que já realizam que já respondem essas questões que vocês nos enviam. Aqui a gente prefere fazer uma reflexão um pouco mais demorada. A dona Maria Luzinete escreve e nos diz assim: Padre, sou católica, estou viúva há 9 anos, meu esposo faleceu em um acidente, temos 2 filhos, e meu esposo sempre foi extremamente preocupado com os filhos. E sempre que algo ruim, algum problema está para acontecer com eles, tenho sonhado muito com meu esposo. E no sonho ele me diz
que os meus filhos estão precisando de mim. E esta situação tem me incomodado muito. Gostaria de saber o que o senhor pensa sobre isso. Pede para rezar por eles, né? Ela, os filhos, Eurides, Tiago e Kelly, e todos da sua família. Pode contar, dona Maria Luzinete, a senhora que é de Garanhuns, Pernambuco, e que partilhou conosco essa sua situação. A gente precisa tomar uma distância, às vezes, quando o assunto é o sonho que a gente tem com quem já morreu, os recados que nós recebemos dessas pessoas, né? Mesmo porque a nossa fé cristã não nos permite, dentro do contexto do que a gente apreende, do que nós sabemos, do que a igreja nos ensina, nós vivemos a comunhão com os santos. Então todos aqueles que já morreram participam desta comunhão, mas a igreja não acredita nesta comunicação com os mortos. Nós respeitamos os que creem dessa maneira. Então nós temos uma maneira de interpretar, muitas vezes, isso que nós chamamos um recado do outro para nós através de sonhos. A ciência já evoluiu muito para compreender os sonhos. Nós já temos um arsenal bastante interessante para a gente poder fazer uma análise do porquê que nós sonhamos, o porquê que as realidades vêm a nós através dos sonhos, que são nada mais, nada menos que revelações do inconsciente. O que a psicologia nos ensina? Que quando nós dormimos, o nosso inconsciente torna-se mais ativo, ele começa a trazer para fora aquilo que nós conscientemente não conseguimos dizer e nem experimentar. Então, muitas vezes o sonho é uma voz do inconsciente nos dizendo aquilo que nós muitas vezes já nos dizemos também. A senhora, por exemplo, sabe que o pai era extremamente preocupado com os filhos. Então é natural que a senhora tenha sonhos em que ele se mostre preocupado. São registros que a senhora tem. A senhora assimilou o marido como um homem que sempre se preocupou com os filhos. Essa foi a experiência, e que bonita experiência a senhora teve, de um marido que sempre foi muito presente na vida dos filhos. Eu não sei qual é o nível de envolvimento que a senhora tem com esses filhos, mas pode ser que em algum momento da sua vida a senhora tenha assimilado isso. Ele se preocupa mais do que eu. Então agora, com ele ausente, é uma maneira que a senhora tem de dizer à senhora o que a senhora mesmo gostaria de ouvir. Volto a dizer, a gente respeita os que creem diferente, os que acreditam nessa comunicação. Mas como nós não acreditamos, a gente também pode compreender estes sonhos como sinais que nos ajudam a pensar a nossa postura. O que a gente não pode é permitir que eles determinem a nossa realidade. Então, porque eu sonhei, digamos que o meu pai tenha falecido num momento de muito sofrimento, e de vez em quando estes sonhos me ocorrem do meu pai em agonia, como muitas vezes, como isso aconteceu comigo. Estou falando uma coisa que realmente se deu comigo. Meu pai morreu e eu vi meu pai morrendo. Meu pai ele morreu de uma embolia pulmonar, uma insuficiência respiratória horrível. E eu estava ao lado. Então a agonia do meu pai ficou muito marcada em mim. E é claro que aquele registro de ver o meu pai falecendo naquela agonia ficou registrado em mim durante muitos anos. Então, de vez em quando eu tinha sonhos que o meu pai estava agoniado, triste, apavorado com a morte. Então, se eu quisesse fazer uma leitura diferente dessa que eu estou fazendo, eu poderia dizer, o meu pai não está num bom lugar na eternidade, ele está padecendo, está assim, está assim. Tudo bem, rezar por aqueles que já morreram é uma coisa. Agora, a gente ficar criando situações para a gente poder... É como se a gente ficasse minando a paz da gente, não é verdade? Porque o que eu posso alterar na realidade do meu pai? Mas infelizmente, porque eu tenho registros daquela morte que ficaram no meu inconsciente, quando eu durmo, enquanto eu estou acordado, eu posso até controlar, não vou pensar nisso agora. Vou substituir aquela imagem ruim da morte do meu pai por lembranças boas ao longo da vida dele.
E faço isso, porque o meu consciente é uma ferramenta que me ajuda. O consciente, essa realidade que eu estou agora, eu estou consciente do meu momento. Então eu tenho todos os recursos dessa consciência. Vou pensar com sensatez, vou pensar com racionalidade, vou colocar isso, não, os mortos não voltam, os mortos não poderão me fazer nada aqui agora, igual ter medo de quem já morreu, né? Você racionaliza o medo. Por que eu tenho medo se eu sei que eles não podem voltar e me fazer algum mal? Então essa é a minha convicção, pode não ser a sua. Eu estou falando para aqueles que acreditam igual a mim. Eu não acredito que um morto possa me dizer alguma coisa. Agora, eu acredito que toda a memória do morto em mim possa me dizer. Por quê? Porque isso é um registro inconsciente. O outro não morre totalmente, ele fica dentro de nós através das lembranças, da saudade, do amor que a gente ama. Então no momento que eu durmo, eu perco esse controle. Eu costumo até dizer que de madrugada eu perco 70% da minha inteligência. Porque às vezes eu acordo e eu penso cada bobagem, cada absurdo, que eu, ao longo do meu dia, eu não penso. Por quê? Parece que eu estou numa fragilidade, né? Que à noite, à madrugada, ali eu acordei e naquele momento não consigo tomar o sono novamente. Então parece que ali naquele momento existe uma janela dentro da minha inteligência que me faz pensar absurdos, bobagens. Então a gente fica dimensionando os problemas, eles ficam muito maiores do que são. De madrugada os problemas ficam muito maiores do que são. É impressionante. É por isso que a gente precisa administrar bem esses momentos. Então tudo bem. Quando eu durmo, eu perco esse controle. Então o meu inconsciente joga para fora tudo aquilo que está armazenado nele. Então as memórias que eu tenho do meu pai, falecendo naquela agonia, retornam. E às vezes só o tempo vai corrigindo isso de nós, Dona Maria. Então fica tranquila. Peça a Deus para que o inconsciente da senhora jogue tudo para fora, tudo aquilo que ficou mal resolvido, né, ou bem resolvido, que a gente guarda tudo, para que aos poucos essa presença do marido na vida da senhora se torne natural, se torne uma saudade bonita, que não vá provocar mais esses desconfortos. E eu sei exatamente o que a senhora está falando, porque eu vivi muito isso na minha vida, com a morte do meu pai e também depois com a morte da minha irmã. Então a gente perdeu alguém que é muito próximo a nós, esses registros ficam. Eu estou enfrentando isso agora com a morte da Cleo. De vez em quando tenho sonhos bonitos com ela, mas de vez em quando tenho sonhos horríveis. Naquela triste experiência que eu tive de estar também no último dia de vida dela, de vê-la agonizando e de depois estar lá, naquele IML, reconhecendo o corpo dela. Claro que isso é traumático para a gente. É uma pessoa que você ama. É uma pessoa que até então cuidou de você, que foi sua amiga, que foi sua irmã, que foi sua mãe. A gente não sabe o que o outro se torna para nós no momento que a gente ama. Fica grande dentro de nós. Então hoje eu tenho também, muitas vezes, acordado no meio da noite com pesadelos horríveis com a Cleo. Mas eu tenho consciência de que não é a Cleo me dando recados, sabe? Porque eu creio na generosidade divina, eu creio no amor divino que já acolheu a Cleo. Eu creio mesmo na profunda misericórdia de Deus. Olhando para a vida que ela viveu, para a mulher que ela foi, eu não tenho dúvida de que ela já está na eternidade desfrutando o que há de melhor. Tudo aquilo que minha fé me promete, eu acredito que ela esteja recebendo lá. Então eu racionalizo e penso, isso é um registro meu, não é dela em mim. Não é ela querendo falar isso para mim. Não, sou eu que tenho aqui agora que administrar esse luto com todo o peso dessas lembranças. Porque o nosso erro está em a gente pensar que o outro é que está dizendo aquilo para a gente. Eu estou tendo esses sonhos com meu marido porque ele está num lugar muito ruim, ou então eu estou tendo esses sonhos com meu marido porque vai acontecer uma coisa muito ruim com os meus filhos e ele está me avisando. Coisas ruins aos nossos filhos acontecem mesmo quando ninguém nos avisa.
E que pretensão é essa de que a gente pode impedir muitas vezes a vida de acontecer? Que garantia nós temos de que estaremos vivos na semana que vem? É uma pretensão boba. O que a gente precisa fazer é diariamente rezar e pedir a Deus para que Ele nos ajude, Ele nos esclareça, para que a gente tenha sabedoria de tomar as melhores decisões. As decisões que nos trarão saúde, que nos trarão vida, que nos livrarão dos perigos. Isso sim a gente precisa pedir. Então, o sonho, ele é um registro que me pertence. Não é o outro que está me dando recado através dos sonhos. Volto a dizer, você tem o direito de pensar diferente de mim. Você tem o direito de crer diferente de mim. É assim que eu creio. Esta é a perspectiva que o cristianismo me dá, o catolicismo de maneira especial. O catolicismo me diz isso. Eu estou lhe dizendo o que a igreja nos ensina. Que os sonhos, em consonância com a ciência, são registros do inconsciente. São recados que o nosso inconsciente nos manda. Aí tudo bem, você pode dar uma dimensão mística a esse sonho, mas jamais pode permitir que ele seja uma determinação daquele que morreu sobre a sua vida. Então o outro não tem essa possibilidade de fazer isso. Eu acredito que quando nós começamos a investigar de maneira humana os nossos fenômenos, a gente tende a resolver melhor as coisas. Tenho muito receio quando questões humanas são tratadas de maneira sobrenatural, sendo elas tão naturais em nós. Será sempre um perigo tratar questões humanas de maneira sobrenatural. Por quê? Porque a gente abre mão dos recursos humanos que são favoráveis a nós, inclusive a ciência, a psicologia, nos ajudando a compreender o significado dos sonhos na nossa vida. Senão a gente vira meio bruxo, né? A gente vai dar um significado sobrenatural àquilo que não é sobrenatural. Nós temos profundo respeito às realidades sobrenaturais, mas também precisamos respeitar as realidades naturais. Eu acho que é uma maneira muito inteligente de viver uma fé encarnada. Essa pessoa não quer ser identificada, ela é de Barbacena, e ela diz assim: estou casada há 20 anos, meu esposo é uma pessoa honesta, boa, mas dentro de casa ele é muito ignorante, não sabe conversar, só grita. Ele me ameaça e até pensei em me separar. O que me incomoda, padre, é que meu esposo reza 2 terços por dia. Assiste 2 missas por dia. É válido rezar, ir à missa e não fazer o que Deus prega, o que Deus pede? Peço o seu auxílio, padre. Qual direção devo tomar? Bem, se isso que a senhora diz é assim, como está escrito, quem precisa ouvir o conselho é ele, né? Que a gente precisa sair. Não tem sentido a gente rezar e não permitir que essa oração transforme quem a gente é, né? Não faz sentido isso. É o que a gente falava aqui no início do programa. Todos nós estamos vivendo um combate diário. Contra quem? Contra nós mesmos. Porque sou eu que fico me boicotando. É você que se boicota. Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida não faz sentido. E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano. Eu preciso mexer aqui nas minhas misérias, e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato e vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro, e vivo rezando para poder parecer ao outro de que estou no caminho certo, quando na verdade o nosso alento não vem dessa exposição pública. Eu canso de dizer isso. Ou melhor, eu não me canso de dizer isso, né? A nossa realização, ela passa por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado,
se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Que uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas, você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir, você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Então, a minha instância de reflexão passa pela dimensão religiosa da minha vida. Então vai ver que reza até menos do que nós, mas tem um comportamento muito mais cristão. Como é que você vai explicar isso? Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não. É a qualidade do que a gente reza. Então, digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós, e ela já tem um comportamento cristão. Ela trata as pessoas de maneira cristã. Ela é justa nas suas relações. Ela é verdadeira. Ela promove o bem. Às vezes, eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Por isso eu sou amigo de tantas pessoas que têm uma religião diferente da minha e estabeleço relações muito fecundas com gente que nem acredita em Deus. E graças a Deus, porque eu creio, por onde eu vou, eu tenho encontrado testemunhos assim. Às vezes no aeroporto. Padre, eu me identifico com o seu discurso. Por quê? Faço questão de perguntar, né? Não, a minha religião é outra, ou eu sou evangélico, mas gosto de ouvi-lo, eu sou espírita, gosto de ouvi-lo, ou eu não creio em nada e gosto de ouvi-lo. Eu não me atenho à religião que as pessoas professam. Eu me atenho ao bem que elas promovem. Fica de olho nisso, presta atenção nisso. O que nos identifica como cristãos é a nossa atitude, é o nosso caráter. É o que São Paulo fala aos Filipenses. É essa capacidade de morrer para tudo aquilo que ofusca a presença de Deus em nós. Então, quer ser concreto com o seu cristianismo? Elimine os vícios da sua vida. Quer ser concreto com o Evangelho? Elimine a fofoca da sua vida. Quer ser concreto? Seja mais justo. Quer ser honesto com o seu cristianismo? Para de falar mal dos outros. Utilize as redes sociais para promover o bem, ao invés de espalhar fofoca, isso e aquilo. Quer ser concreto com o seu cristianismo? Esqueça a maledicência, o rancor. Fique mais leve. Essa é a coroa que nós podemos receber. É quando ao final de um dia vivido, você perceber que você escolheu o que de melhor existe na vida. É você perceber que você não perdeu o seu tempo com aquilo que é diabólico. E aí você estará no caminho certo. Porque Deus é muito presente no coração daquele que honestamente escolhe a melhor parte da vida. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver.
pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu.